Prezados irmãos, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos ao programa de formação do ETAD. Estaremos dando início à disciplina Hermenêutica Bíblica 1, Compreendendo a Bíblia. Nós vamos estudar hoje a introdução e a lição de número 1, Abordagem à Compreensão. Temos nessa oportunidade aqui estar dando início a essa matéria muito importante da área do ensino e do aprendizado da palavra de Deus. É importante nós entendermos que essa é uma matéria fundamental, pois ela vai tratar sobre como expor, interpretar e explicar as escrituras sagradas. Essa matéria é muito importante, pois está dentro de um assunto que nós precisamos ter uma compreensão mais próxima. A hermenêutica bíblica é a disciplina teológica que estabelece regras para interpretar corretamente as Escrituras. Então, isso é uma definição básica do que é hermenêutica. Ela serve, então, para estabelecer regras para interpretar as Escrituras corretamente. Ela vem do grego hermeneia, verbo hermeneu, significa interpretar, expor, explicar, e inclui traduzir de uma língua estrangeira para uma familiar. Então veja que essa matéria é de suma importância para o estudante, para o leitor, no caso, para aquele que faz uso da palavra de Deus. Existem algumas matérias importantes para principalmente os que ensinam a palavra e os que pregam. Precisamos ter um conhecimento, uma noção, nem que seja básica, da homilética, a arte de pregar. Precisamos ter uma compreensão da hermenêutica, a arte de interpretar textos. E precisamos ter uma compreensão ainda da exegese, a Bíblia pela Bíblia. Isso é muito importante para nós, para assim termos uma compreensão melhor sobre as Sagradas Escrituras. É importante também dizer que existe uma hermenêutica geral, que trata de todos os assuntos, por exemplo, na área do direito, a hermenêutica do direito. Então, a maneira correta de, na verdade, interpretar a lei, e assim sucessivamente a cada assunto. Então, esse é um assunto que estaremos estudando, espero, com a graça de Deus, que nós possamos ter uma compreensão melhor sobre este assunto. Toda comunicação deve ser corretamente interpretada pelo leitor ou expositor da palavra de Deus. Isso é muito importante para a nossa vida. A pergunta de Filipe ao tesoureiro etíope: entendes tu o que lês? Evidencia a necessidade de interpretação. A resposta do eunuco foi: como poderei saber se não há quem me ensine? Então, a necessidade de alguém orientar. Muitas pessoas estão igual ao eunuco, com a Bíblia, às vezes até mesmo lendo, mas não tendo a compreensão das Sagradas Escrituras. A interpretação correta da Bíblia Sagrada deve ser o alvo de todo leitor das Escrituras, sendo a hermenêutica um auxílio indispensável nesse processo. Então veja que nós precisamos ter a interpretação correta, que nós possamos manter, e para isso nós vamos precisar da hermenêutica nesse processo. Para entender a Bíblia, precisamos fazer mais do que uma simples leitura. Enxergar a unidade presente em toda a Escritura requer um estudo organizado e sistemático. Então veja que uma simples leitura não me dará uma compreensão do contexto geral. Eu preciso ter uma leitura mais minuciosa, está indo mais a fundo, como diz alguns, cavocar um pouco mais para, assim, de uma forma organizada e sistemática, poder enxergar essa unidade em toda a Escritura. A existência física da Bíblia até os nossos dias pode ser explicada como um verdadeiro milagre, considerando todas as circunstâncias de sua composição. Então veja que é um milagre, irmãos. Nós temos
a nossa Bíblia, na verdade, em nossos dias, numa existência física. Deus a preservou para nós, a sua palavra verbal, ele tornou física e preservou. Não foram poucas as tentativas dos inimigos de Deus e da sua palavra de tentar destruí-la. Porém, a Bíblia ainda é o livro mais lido em todo o mundo. Veremos a seguir a composição, essa composição da Bíblia, considerando assim a circunstância que ela fora composta. A unidade milagrosa da Bíblia, composição diversa. A Bíblia contém 66 livros, dividido em 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento, escrito por 40 autores diferentes ao longo de 16 séculos. A abrangência geográfica. A Bíblia, ela teve uma região de onde ela foi ali extraída o seu assunto. E os escritores desses 3 continentes diferentes, usando 2 línguas principais, ou seja, é o continente africano, o continente asiático e o continente europeu. E as línguas principais, o hebraico e o grego, com alguma porção ainda do aramaico do Antigo Testamento. Há uma coerência surpreendente, apesar das diferentes circunstâncias e épocas, mantém uma unidade temática e doutrinária. Não obstante esses 40 autores não se conhecerem, serem de épocas diferentes na maior parte, viverem em locais diferentes, não estarem presentes no mesmo fato, há, na verdade, na Bíblia uma unidade, uma harmonia nela. A Bíblia não contém erro, ela é a inerrante, infalível palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Seguindo, nós vamos ver a importância da hermenêutica, visto que nós vamos falar e estudar um assunto importante que é as Sagradas Escrituras, e precisamos de ter uma compreensão clara. E por que da importância? O estudo hermenêutico se faz necessário devido às múltiplas interpretações das Escrituras, muitas vezes distorcida por falsos mestres. Se não vejamos 2 de Pedro, capítulo 3, vamos ler o versículo 15 e 16. Pedro diz assim: e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, com todas as suas epístolas, entre as quais aponto difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as Escrituras para a sua própria perdição. A Escritura mal interpretada vai gerar aí as heresias e as seitas, que estão aí diversas no mundo. Há inúmeras seitas que se utilizam das Escrituras, porém, tirando do contexto o texto, criando assim um pretexto. Foi assim que, no princípio, Satanás enganou a Eva, torcendo as Escrituras, e nós vemos aí o mal que houve sobre toda a humanidade. Então, por isso, da importância dessa matéria, desse ensino. Esses desafios podem comprometer a clara compreensão do leitor, tornando essencial o uso de ferramentas adequadas de interpretação. Então há um desafio. Por que há desafios? Porque a importância dessa matéria, porque nós temos alguns desafios na interpretação das Escrituras, se não vejamos. Desafios na interpretação das Escrituras. Primeiro deles, a distância temporal. Há uma lacuna do tempo entre nós e os escritores originais. Milhares de anos
nos distanciam e por isso existe uma distância temporal e isso se torna o primeiro desafio. O segundo desafio, a distância geográfica. Milhares de quilômetros dos locais bíblicos, estamos em um outro continente, no continente, no caso nosso, americano. E veja que ali se deu os fatos lá no continente, como já dissemos, africano, asiático e europeu. Então existe a distância geográfica. Existe um outro desafio que é a distância cultural, um abismo entre os costumes ocidentais e os bíblicos. Então havia ali uma diferença muito grande. Por isso da importância, na verdade, quando nós estudamos, compreender a cultura da época para uma melhor compreensão e interpretação correta do texto da palavra de Deus. Existe ainda o desafio da distância linguística, todos os originais em hebraico, aramaico e no grego. Ou seja, existe aí já uma necessidade de uma tradução dessas línguas que tem aí também essa distância de linguística. E, por fim, a diferença literária entre outros estilos de escritas distinto dos modernos. A língua, ela é viva, ela se transforma, ela se muda com o decorrer do tempo. E por isso a importância da hermenêutica, por conta desses desafios. É importante nós compreendermos isso. Certamente veremos no decorrer dessa aula alguns desses desafios, como fazê-lo para vencê-lo, e por isso da importância da interpretação das Escrituras. Posto isto, nós entramos então mais propriamente nos textos. O propósito transformador da Bíblia. Então a Bíblia é, na verdade, o elemento a qual nós vamos trabalhar. Nas Escrituras que nós encontramos vida. Jesus disse que a palavra dele, disse Jesus, é espírito e vida. Jesus disse que nós devemos examinar as Escrituras. São João 5,39, Jesus disse, examinais as Escrituras, porque são elas que de mim testificam e vocês terão nela a vida eterna. Então, a importância. Mas o propósito transformador da Bíblia. Então, veja, a principal intenção da Bíblia é mudar vidas. O que aprendemos dela deve fazer diferença em nossas ações e atitudes. O Espírito Santo não está interessado em comunicar apenas conhecimento intelectual, mas sim em preparar o homem de Deus espiritual e intelectualmente para as boas obras. Então veja que a Bíblia ela deve primeiro produzir em nós como uma espada de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, junta e medula, e que é apta para discernir a intenção e os pensamentos do coração. Ela deve promover em nós uma mudança em nossas ações e atitudes. Nós não podemos ser somente ouvintes da palavra, mas praticantes. E à medida que nós vamos compreendendo as Escrituras, fatalmente ela promoverá em nós mudanças em nossas ações e atitudes, visto que o homem ele caiu e com a sua queda houve uma degeneração. E agora pela palavra ele é regenerado, ele é transformado, ele passa a ter uma nova vida. Porém, podemos dizer que também a vontade de Deus é que nós conheçamos a Ele, conheçamos a sua palavra. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, esse conhecimento não é simplesmente para nós termos um conhecimento intelectual, mas para que nós possamos sermos preparados espiritual e intelectualmente para as boas obras. Senão, observemos que Paulo diz a Timóteo na segunda carta, no capítulo 3, versículo 16 e 17, Paulo diz: toda escritura divinamente é inspirada e proveitosa para ensinar,
para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então veja que é de suma importância que nós, na verdade, possamos ter esse conhecimento. Paulo também diz que nós devemos manejar bem a palavra da verdade. Né? Precisamos manejar bem a palavra da verdade, não tendo do que nos envergonhar. Nos apresentamos como obreiro provado. Então, esse é o propósito primeiro, transformador da Bíblia. A Bíblia tem essa função de transformar, mas também nos preparar espiritualmente e intelectualmente para as boas obras. Isso é muito importante para a nossa vida. Veja, nosso objetivo em compreender a verdade bíblica, portanto, é aplicá-la à nossa vida, em nosso viver, em nossa fé e no serviço a Deus. A interpretação correta leva à transformação pessoal. Então, a partir do momento que eu passo a compreender as Escrituras corretamente, a Bíblia pela Bíblia, as Escrituras pelas Escrituras, eu passo a ter no meu conhecimento uma compreensão intelectual da verdade. Existe uma única verdade absoluta que é a palavra de Deus. Não existe relativismo com a palavra de Deus, ela é absoluta. E a partir do momento que eu passo a ter a compreensão, o conhecimento, eu passo a compreender a verdade no meu intelecto. Essa verdade ela vai trazer uma transformação, uma mudança de atitudes e valores. Nós passamos a ter agora um valor, ver um valor diferente. O valor para nós não são coisas, não é o que nós possuímos, o valor passa a ter nas pessoas e também um valor no sentido moral. A aplicação dela vai tornar agora, por uma compreensão, a prática das verdades na nossa vida diária. Então passaremos a viver essas verdades e nos preparará melhor para as boas obras. É importante nós compreendermos a Sagrada Escritura. Quanto mais nos mexemos com a palavra, mais a palavra vai mexer conosco. Já dizia um certo ensinador que, na verdade, quanto mais nós mexemos com a palavra, mais nós vamos conhecer a verdade, e então teremos condição de detectar a mentira e excluí-la do nosso meio. Então, há uma importância muito grande sobre isso. Qual é o objeto que nós estudamos? A Bíblia. A Bíblia como o livro revelado. A Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Nela nós passamos a conhecer a Deus. Conhecer a Deus como Ele é. A Bíblia, ela é o livro revelado. Então vejamos, quando um crente usa a palavra escritura, refere-se unicamente à Bíblia, reconhecendo sua origem divina e autoridade suprema em questão de fé e prática. A Bíblia, como eu disse, a princípio, ela tem uma origem divina. Deus, volto a dizer, é o autor da Bíblia. O Espírito Santo, o seu real intérprete, e Jesus é o tema principal das Escrituras. Então, reconhecemos a sua origem divina. Nós vemos lá, toda escritura é divinamente inspirada. Então a sua origem é divina. Veja o que Pedro diz ainda sobre as escrituras na sua carta, na segunda de Pedro. Nós encontramos no capítulo 1 e versículo 19, versículo 20 e 21, Pedro dizendo, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então a Bíblia para nós, as Escrituras é a Bíblia, e a Bíblia para nós é a palavra de Deus, a nossa autoridade suprema em questão de fé e prática. A natureza única não é um livro comum
que pode ser tratado como qualquer outra obra literária, mas a palavra de Deus. O seu discernimento deve ser espiritual. Nós não conseguimos compreendê-la somente com a racionalidade. A Bíblia, ela precisa do seu real intérprete, que é o Espírito Santo, infundido na vida do crente pela ministração do Espírito Santo. Vejamos que Paulo diz em 1 Corinto, no capítulo de número 2, e no versículo de número 10 ao versículo de número 13, nós vamos ver Paulo aqui nos revelando, na verdade, como o Espírito Santo nos revela esta verdade. Então vejamos, diz assim, verso 10, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com o que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, é o Espírito Santo que nos revela. Jesus já havia dito, é bom para vós que eu vá, porque se eu for, eu vos enviarei o outro Consolador, e ele vos ensinará toda a verdade. É ele, é o Espírito Santo que nos traz o discernimento espiritual. A Bíblia não se contradiz e o Espírito Santo ele nos traz essa revelação. João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, ele vai dizer que nós temos a unção de Deus, não é? Dos santos, e por isso nós sabemos as Escrituras. Precisamos também de ferramentas adequadas, necessárias para a correta interpretação, junto com a iluminação espiritual. Precisamos estudar a palavra com o espírito ali pronto, em oração, em reverência, com algumas ferramentas, com algumas Bíblias, na verdade, de estudo, com alguns livros de homens piedosos que nos ajude para nós podermos, assim, compreendermos junto com a iluminação espiritual. Veja que o intérprete da Bíblia é semelhante a um operário que tem diante de si uma tarefa. Ele é um ser inteligente e enxerga o que precisa ser feito. Para realizar bem o seu trabalho, necessita tanto do discernimento espiritual quanto de boas ferramentas hermenêuticas, né? Traduções de Bíblias, versões de Bíblia, dicionário bíblico, dicionário da língua portuguesa. Precisa dessas ferramentas que lhe vai dar uma luz. A hermenêutica vai lhe trazer luz, a própria Bíblia, trazendo aí sobre este assunto tão importante que é o ensino e o aprendizado da palavra de Deus. Então, logo, nós vemos que a Bíblia é este livro revelado. Então, vejamos a importância disso. Logo, nós vemos, então, algumas importantes informações sobre a linguagem bíblica, né? Então, importantes informações sobre a linguagem bíblica. Isso é importante para nós, é uma aula de introdução da matéria e é importante isso. Então, veja, o cuidado do intérprete quanto à linguagem bíblica é um aspecto fundamental para a correta compreensão dos textos sagrados. Então, isso é muito importante. A palavra de Deus será mais bem compreendida se o leitor estudar cuidadosamente seu conteúdo, prestando atenção meticulosamente à linguagem e terminologias bíblicas. Então, é um assunto mais apurado, é esmiuçar melhor, na verdade, estar mais atento ao assunto, é examinar melhor as Escrituras, não é uma simples leitura, é colocar ali o seu contexto. Veja que nós falamos lá atrás dos desafios que há
para a compreensão. E nós precisamos conhecer o contexto histórico, o contexto literário, o contexto cultural, o contexto também da linguagem e da sua terminologia, para assim fazermos uma interpretação correta do assunto. Por isso, da importância de nós termos a revelação do Espírito Santo. Devido à nossa limitação, precisamos da revelação do Espírito Santo. Não para nos trazer nenhuma revelação fora das Escrituras, mas para iluminar o nosso entendimento e nós assim compreendemos as Sagradas Escrituras. Não nos é permitido, sobre esse assunto da linguagem bíblica, não nos é permitido, em hipótese alguma, modificar, alterar ou tirar a força e impacto dos termos bíblicos. Devemos buscar o sentido exato da terminologia bíblica através de diligente estudo, tendo esse cuidado de fazer um exame apurado e tomando cuidado. Não nos é permitido. Não podemos modificar, não podemos alterar e nem tirar a força dos impactos bíblicos. Isso é um conselho para nós que estudamos as Escrituras. É importante nós observarmos, veja, significado das palavras. As palavras adquirem múltiplas denotações e conotações ao longo do tempo, porque a palavra de Deus e a palavra linguística em si, a língua, ela tem essa mudança natural. Com o tempo ela vai sofrendo as suas alterações. Por isso é importante nós tomarmos o devido cuidado quanto a este quesito. O contexto histórico é essencial para determinar o sentido correto dos termos. Então, veja, é muito importante a compreensão do contexto histórico. Veja, os sentidos diversos, nós encontramos uma diversidade. A Bíblia, ela é literal, ela tem o sentido figurativo e ela tem o sentido também popular. Nós vamos encontrar textos em que nós vamos ter ali o assunto literal, vamos encontrar os textos do assunto figurativo ou figurado e o assunto, às vezes, como uma palavra ou a língua no seu sentido popular ou comum. Existe também uma influência cultural, hebraísmo e expressões culturalmente condicionadas. Por isso a importância de conhecer o contexto histórico, o contexto cultural, o contexto linguístico, para uma compreensão melhor e assim ter uma clareza na interpretação de um texto. Vejamos assim ainda, dentro dessa parte da linguística, a importância nós interpretarmos os sentidos da palavra. Então, interpretando os sentidos da palavra, é indispensável que o leitor tenha uma concepção clara das coisas sobre as quais se baseiam as figuras, visto que o uso de tais palavras se fundamenta em certas semelhanças ou relações. Muitas palavras nas escrituras precisam ser examinadas dentro do seu contexto para determinar o verdadeiro sentido. Então veja que é importante, é indispensável que o leitor tenha uma concepção clara disso. Há 3 sentidos pelas quais podemos interpretar as escrituras, como vimos ali no quadro anterior: literal, ao pé da letra; figurativo, ou seja, simbólico; e popular, comum ou usual. Então, nós podemos ter a interpretação através desses 3 sentidos principais. As escrituras sendo compreendida, interpretada literalmente, ou seja, ao pé da letra; figurativa, através de figuras, de símbolos, e popular, no comum ou usual. Isso é importante. Vejamos alguns exemplos. Por exemplo, sentido literal: interpretação ao pé da letra, como em descrições históricas e narrativas factuais. Representa o significado direto e primário das palavras conforme seu uso comum. Então veja, quando nós vemos a Arca de Noé,
é uma interpretação ao pé da letra, a existência de um fato histórico e narrativo, falando não de uma figura, mas falando de algo, na verdade, ao pé da letra, no sentido literal. O sentido figurativo, interpretação simbólica, como quando Jesus fala tomar a cruz. Palavras usadas para representar conceitos além do seu significado literal, através de metáforas ou símbolos. Por exemplo, quando falamos da cruz, nós temos o sentido literal. Quando Jesus está na cruz e os evangelistas, eles vão narrar ali a sua crucificação e ali vão dizer, e tomando ele a sua cruz. Ali é o sentido literal, é uma cruz. Nós encontramos no sentido figurativo, Mateus 16, 24, Jesus falando sobre a cruz no sentido figurativo, mostrando que a cruz é lugar de sofrimento, é lugar de vergonha, é lugar de luta. Então ele está mostrando no sentido figurado. E no sentido comum, quando nós observamos a linguagem de Paulo falando da cruz, então ele vai dizer que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então veja aqui, nós temos sentido literal, o sentido figurado, mas nós temos também o sentido popular. Interpretação conforme o uso comum na cultura da época, considerando expressões idiomáticas e hebraísmo, como em Lucas 14, 26, onde odiar significa amar menos em comparação. É interessante quando nós falamos disso. Jesus ele está ali usando uma linguagem popular. Ele não está dizendo que deve, na verdade, deixar de amar ali, mas não deve amar mais do que a Deus. Então veja que é no sentido que no hebraísmo, na cultura da época, eles entendiam essa linguagem no sentido popular. Então veja que a importância de nós assim termos essa compreensão. Ainda sobre a língua, os princípios fundamentais de interpretação. Então nós vimos que nós temos ali a interpretação literal, nós temos ela no sentido figurado, na língua comum, mas nós temos também essa importância de falar sobre esses princípios. É importante nós entender que a língua tem limitações, a língua humana, e por conta das nossas limitações, Deus ajustou a linguagem da Bíblia ao homem, usando expressões como antropomorfismo para tornar conceitos divinos compreensíveis à mente humana finita. Ou seja, por vezes vemos alguns textos falando da mão de Deus, dos olhos de Deus, falando do sentimento de Deus, comparando com o ser humano. Mas a Bíblia diz que Deus é espírito. E por que foi escrito dessa maneira? Para uma compreensão humana. A Bíblia ela foi revelada a nós numa linguagem humana, para a nossa compreensão. Então Deus ajustou a linguagem, na verdade, da palavra a uma linguagem humana, devido à nossa finitude, devido à nossa incapacidade de compreensão. Se estivesse escrito numa linguagem divina, simplesmente nós não teríamos a compreensão dela. Todavia, não obstante, ela está escrito numa linguagem divina, humana, ela não deixa de ser divina. Ela precisa de ter a revelação do Espírito Santo. Segundo, ela tem também a revelação progressiva. Deus não falou tudo e nem de uma só vez, mas se revelou progressivamente, paulativamente. E por que isso? Porque Deus, considerando a capacidade humana absorver informações e as limitações morais causadas pelo pecado, devido a essa limitação, devido à incapacidade, e até mesmo para que Deus pudesse se revelando progressivamente, a Bíblia vem numa revelação progressiva. Hoje nós temos o cânon completo, mas ela foi sendo escrita, por isso, nesse decorrer de 16 séculos, Deus ali foi trazendo as escrituras para depois, num determinado momento, ele unir esses 66 livros e nos dar o cânon fechado, a revelação
revelação completa das Escrituras. Ainda há coisas que estão para se cumprir, mas nós vemos que dentro da revelação progressiva é uma grande gama dela cumprida por conta da sua presciência, da sua capacidade de estar conhecendo o fim das coisas antes que elas existissem. Uma outra coisa importante e principal, né, para a nossa interpretação é entender que a Escritura interpreta a Escritura. Essa é a regra fundamental da hermenêutica. A Escritura é explicada pela Escritura, trazendo aqui a exegese. É a Bíblia que se explica, a Bíblia se revela. Nós não podemos colocar a nossa ideia nos textos bíblicos, nós não podemos colocar a nossa interpretação, isso é exegese, né? Nós vamos ver isso com certeza mais para frente. Então veja que são princípios fundamentais para a interpretação da Escritura. E essa é a regra principal de interpretação das Escrituras, é que a Bíblia, a Escritura, ela é explicada pela própria Escritura. Bendito é o nome do Senhor. Então veja que isso é muito importante. Por fim, nós podemos chegar aqui ao encerramento dessa nossa primeira matéria, falando no ponto mais amplo, a Bíblia inteira lança luz sobre suas partes individuais. Esta abordagem sistemática permite uma compreensão coerente e fiel ao propósito original dos textos sagrados, evitando interpretações isoladas que poderiam distorcer seu significado. As Escrituras, elas trazem luz. Veja, irmãos, que no texto de Salmo, vamos dar uma olhada lá, no Salmo de número 119, que é uma reverência às Escrituras, e no verso de número 18, o escritor salmista diz assim: desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Então veja que é importante pelas Escrituras. Veja que uma coisa importante, irmãos, para nós encerrarmos essa primeira aula, é quando Jesus encontra ali com os seus discípulos no caminho de Emaús. Nós vamos encontrar isso no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, quando eles estão caminhando, já sem muita esperança, já era o terceiro dia, e eles vinham ali conversando pelo caminho, e Jesus os interpela e pergunta: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis triste? Veja, quando se perde a esperança, a tristeza. E agora Jesus começa ali a falar com eles, porque eles não haviam reconhecido que era Jesus. Então, Jesus vai dizer: honestos e tardos de coração, para crer que tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e essas coisas entrasse em sua glória. E a Bíblia diz que ele vai discorrendo ali, ao ponto de eles chegarem numa bifurcação. E quando Jesus faz que vai mais adiante, eles convidam, Jesus entra, eles vão ali cear, e quando Jesus dá graça, os seus olhos se abrem. E entre eles mesmos dizem: porventura não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Então veja, as Escrituras ela lança luz sobre partes individuais. É importante. O próprio Senhor Jesus, quando vai falar, ele lança luz aos seus ouvintes pelas Escrituras. E qual eram as Escrituras que eles tinham? Era o Antigo Testamento, mas ele vinha trazendo luz a eles ali e mostrando. Então, essa abordagem sistemática, ela permite uma compreensão coerente e fiel ao propósito original dos textos sagrados. Que Deus nos ajude nessa disciplina tão importante para a nossa vida, e nós possamos ter, na verdade, uma compreensão melhor, possamos estar aqui como o salmista dizendo: Senhor, abre os meus olhos para que eu possa
compreender, ver as maravilhas da tua lei. E por fim nós possamos dizer, igual os dois discípulos a caminho de Imaús, quando eles diziam, porventura não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava e nos abria as Escrituras, que o Espírito de Deus nessa disciplina abra os olhos do nosso entendimento e nós possamos compreender melhor as Sagradas Escrituras. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até a próxima aula, que assim estaremos passando aos irmãos. Deus abençoe a todos, no nome glorioso do Senhor Jesus.